de Finanças da Prefeitura do Recife. Gostaria aqui, em nome da mesa, de parabenizar a funcionária dessa casa, Renata Vieira, que está ficando mais nova hoje. O objetivo dessa audiência é a apresentação do segundo quadrimestre do ano 2015, em cumprimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou passar agora a palavra para o secretário Ricardo Dantas, mas antes, secretário, eu queria, aqui em nome da casa, dizer que essa audiência ela era ter começado às 10 horas da manhã. Eu entendo que Vossa Excelência deve ter muito compromisso na Prefeitura, e o meu objetivo, inclusive, era ter adiado a audiência, mas a pedido do vereador Augusto Carreiras, nós ficamos. Então, queria pedir que nas próximas que houver, que o horário seja cumprido. E que também o relatório que Vossa Excelência disponibilizou para a imprensa, que foi um bom ato, que ele seja disponibilizado para casa, que nós não recebemos o relatório. Então, eu queria fazer esses dois apelos, um quanto à questão do horário e outro quanto à questão do relatório, que nós não recebemos. Eu passo a palavra, portanto, a Vossa Senhoria. Bom dia, presidente Marco Aurélio. Bom dia, vereador Augusto Carreiras. Só pedir desculpa pelo atraso e também não podia deixar de registrar. Na audiência passada, esperamos aqui pelo início da audiência por quase 1 hora. Mas a audiência passada, é verdade, nós esperamos, mas eu cheguei no horário e Vossa Senhoria também. Ficamos esperando que alguns vereadores chegassem. Mas o horário é 10 horas, secretário. Eu queria pedir a Vossa Excelência que da próxima vez seja cumprido, e inclusive a entrega do relatório que não chegou na mão da comissão. Por isso, pedir desculpas pelo atraso. O relatório não foi entregue à imprensa. O relatório foi publicado no Diário Oficial de ontem, né, onde todos puderam ter acesso. Né. A gente não teve tempo hábil de enviar antes, né, mas acredito que, assim como a imprensa pôde consultar na internet, está disponível no nosso portal de transparência, está no Diário Oficial do município, também os vereadores dessa casa poderiam ter feito o mesmo. Então fica registrado, secretário, já que Vossa Excelência quer insistir, de que da próxima vez que Vossa Senhoria não mandar o relatório, a gente não faz audiência. Bom, vamos iniciar aqui e cumprir com a nossa obrigação legal. Então temos aí, pode passar, por favor? Queria iniciar trazendo até um pouco mais, fazer um pouquinho diferente das audiências passadas, para que a gente possa trazer mais elementos para a avaliação dessa casa e para a avaliação do público em geral, né, desses números que nós temos aí a obrigação legal pela Lei de Responsabilidade Fiscal de trazer. A gente queria trazer um pouquinho mais do que essa obrigação legal. Então a gente vai acrescentar aí, me permita, presidente, alguns dados, né, do cenário econômico nacional. Por favor, a próxima. Então a primeira questão é o contexto em que esses números hoje do município, eles são demonstrados. A gente tem aí a evolução do PIB brasileiro e da expectativa desse PIB para 2015. Né? Então a gente tinha no terceiro trimestre de 2014 uma projeção do PIB para 2015 de 0,1%. A gente tinha também, já no quarto trimestre de 2014, uma previsão de crescimento zero do PIB brasileiro. E essa expectativa de crescimento foi recrudescendo aí, até que a gente chegou no segundo trimestre de 2015 ali, a expectativa
é de um PIB negativo, que já chega quase a 2%. Ou seja, a comprovação inequívoca da recessão em que o país vive. O próximo, por favor. Ali era 2014, perdão. Aqui, 2015, ali era começou em 2014 e a projeção do PIB de 2015. Aqui a gente vê, no início do ano de 2015, como se projeta o PIB já para 2016, né? Redução das projeções do PIB 2015, perdão. Menos 2,26 é a projeção do PIB 2015. O próximo. E aí o PIB 2016. Então a gente já agora, em julho de 2015, já projeta um PIB negativo para 2016 de 0,4. Esse é um dado significativo, onde a gente tem necessariamente, pela primeira vez nos últimos 10 anos, 2 exercícios seguidos de PIB negativo, né? Muito difícil será a reversão desse número para 2016. A curva demonstra aí decréscimos sucessivos nessa expectativa, e já agora em agosto de 15, um PIB negativo de 0,4 para 2016. Essa é a projeção aí da economia brasileira. Aliado a isso, a gente queria mostrar também como se comportaram algumas projeções das principais receitas nossas aí em 2015. Pode passar? A projeção do ISS, a gente tinha lá na nossa lei orçamentária uma projeção inicial de quase 800 milhões, e isso vem caindo aí, a gente está na casa de pouco mais de 700 milhões, é a projeção para a gente fechar o ano de 2015. Da mesma forma, a projeção do ICMS. A gente iniciou lá na casa dos 880 milhões de reais a receita do ICMS, e a gente tem hoje projetado já uma queda de menos 8,71 em relação à projeção inicial da lei orçamentária do município. O ICMS, que também compõe uma das principais receitas municipais, a participação no ICMS. O próximo. O conjunto das receitas do município, nós temos hoje, isso já foi inclusive apresentado pelo governo municipal em outro momento, uma projeção de uma queda no total das receitas municipais de 290 milhões. Essas projeções, assim como as demais, vêm sendo refeitas mês a mês, e na projeção de julho de 2015, isso representa, em relação ao que estava na lei orçamentária municipal, uma queda de 290 milhões. Todo esse cenário impõe a qualquer gestor, e o município não é diferente, uma série de medidas para reagir e para minimizar ou anular o efeito dessa crise nacional. E o município já anunciou, né, recentemente, algumas dessas medidas que desde novembro de 2014 vêm sendo tomadas. Então nós temos, por exemplo, pode passar? A negociação da conta única, né, que nos rendeu 40 milhões de reais que não estavam previstos na lei orçamentária. A negociação de patrocínios privados para algumas das iniciativas de nossas secretarias, que nos rendeu deixar de gastar 23 milhões de reais. Renegociação de vários contratos que já nos renderam em 2015 8,5 milhões. O mutirão da dívida ativa, que arrecadou já 14,1 milhões, e a gente tem uma previsão de arrecadar até dezembro, com esse mutirão, mais de 26 milhões. Reversão de depósitos judiciais, 18,3. Reembolso do Hospital da Mulher, numa negociação com o Ministério da Saúde, 20 milhões. Reembolso do CEPAC, 54,6 milhões. Reembolso do SUOP, 15,7. Isso são receitas de reembolso que nós adiantamos o recurso, fizemos as obras e fomos buscar aí as contrapartidas do CEPAC e do SUOP com o Banco Mundial. Reembolso do FEM,
também 1,49 milhões. Então já materializamos 195,7 milhões de receitas ou de redução de despesas. A gente tem ainda, dentro das ações programadas para reverter essa situação, pendente de aprovação pelo Ministério da Fazenda, o valor de 700 milhões de reais aproximadamente. Esse número varia porque ele está cotado em 220 milhões de dólares, mas em função da cotação do dólar, esse número pode ser mais ou pode ser menos. A gente nem alterou, embora o dólar tenha subido, esse número hoje não é mais 700 milhões, o dólar já está a R$4, isso já dá mais de 800 milhões de reais, não é? A gente não está torcendo que ele suba para a gente receber mais empréstimos, está torcendo que ele caia, não é, para que a gente tenha mais estabilidade no nosso país. Então, na nossa projeção, em torno de 700 milhões, esse número para mais ou para menos, em função da cotação do dólar, que está pendente aí de uma ação do governo federal, que é simplesmente avaliar. O Ministério da Previsão simplesmente tirou de pauta, não é, a avaliação da operação de crédito junto ao Banco Mundial, porque se ele colocasse em pauta, ele se obrigava a aprovar, dado que os critérios são objetivos. A lei e a resolução do Senado, elas determinam quais são os parâmetros para aprovar as operações de crédito. O município do Recife preenche todos os requisitos para essa aprovação. O município do Recife tem capacidade de endividamento, o município do Recife tem capacidade de pagamento, o município do Recife, ele já prestou todas as contas ao Banco Mundial, então já tem o aval do Banco Mundial, precisaria só cumprir essa etapa formal junto ao Ministério do Planejamento, na COFIEX, e o Ministério da Fazenda, mas o Ministério da Fazenda pediu vistas, não só do empréstimo do município do Recife, mas de todos os empréstimos que estavam pendentes de avaliação. Com isso, ele deixa de ser avaliado e, por consequência, para de andar e esse recurso deixa de vir aqui para o município do Recife. O veto da presidente Dilma aos artigos que impunham uma data e um prazo limite para a reversão de depósitos judiciais, né, dos depósitos judiciais onde o município seja parte, nós teríamos temos o direito por lei de ir buscar 70% e com os 30% fazer um fundo de reserva para ir quitando paulatinamente e repondo esse fundo à medida em que a gente perca alguma ação judicial. A lei foi aprovada, ampliando, antes era só depósitos tributários, hoje é qualquer depósito, qualquer pendência judicial com o município, ampliou para qualquer pendência, mas, por outro lado, tirou o prazo. E aí nem Caixa Econômica, nem Banco do Brasil ainda conseguiram nos livrar da burocracia, uma série de exigências, e a gente continua sem data para sacar esse algo em torno de 84 milhões. A próxima, por favor. A gente tem também, e já foi anunciado para a imprensa, uma série de outras medidas que se somam àqueles 195 milhões de reais já concretizados para minimizar aquela perda na arrecadação de 290 milhões. A gente tem aí um conjunto que soma também 190 milhões de reais. Então a redução já a partir agora da folha de outubro de 2015 de 300 cargos comissionados, o corte de 50% dos gastos com propaganda, a proibição de viagens nacionais e internacionais, à exceção daquelas que venham a trazer recursos para o município, a redução de 189 veículos na área administrativa, não na área fim, na área administrativa, a redução de 15% dos contratos na área administrativa, a renegociação de vários contratos, a exemplo dos 8,5 milhões que já foram efetivados, a reversão dos próprios depósitos judiciais, que estava na tela anterior, e a emissão de debêntures lastreados em parcelamentos ativos da dívida ativa com a cessão de direitos creditórios. Então esse é o conjunto de informações que a gente queria, presidente, trazer aqui adicionalmente ao que é a nossa obrigação legal e formal, e a partir de agora a gente trazer também aqui a visão específica da nossa prestação de contas, ainda mostrando as receitas municipais, as principais, por favor. Então a evolução
do nosso ISS. Então a gente vê aí que no ano de 2015, né, a gente tem uma queda no ISS. Esses valores estão corrigidos pelo IPCA, então está a valores reais, né? Então quando comparados aí, a gente tem 467.2 é o número de 2015, que comparado com o número de 2014 corrigido pelo IPCA, a gente tem uma queda real na arrecadação. O dado anterior era do IPTU, é isso? Isso. O IPTU é a nossa única receita que tem hoje um crescimento, né, aí apresentado na nossa tela, tendo em vista que a lei corrige anualmente, automaticamente, pelo IPCA, o lançamento do IPTU que se dá em janeiro de cada ano, com a cota única em fevereiro ou parcelamento em 10 vezes a partir de fevereiro. A próxima. A ISS, que nós já falamos, a próxima. O ICMS compõe uma das maiores receitas também do município, e a gente vê que o ISS também, a gente tem uma queda real no ISS, quando comparado não só com 2014, mas comparando também com 2012, 2013 e com 2014. Isso é bastante sugestivo, sendo o ICMS uma das principais receitas do nosso município. Próximo. O IPVA, também uma queda aí não tão acentuada, uma queda de 4 milhões reais, né, mas uma queda inclusive em relação a 2013, ambos quando corrigidos pelo IPCA. O próximo. Finalmente o FPM que diferentemente do Recife, muitos municípios, principalmente do interior, eles são basicamente dependentes única e exclusivamente dessa fonte de receita. Ela não é uma das principais, é uma grande fonte de receita, mas não está aí nas principais como ICMS e como ISS e IPTU, né? Aqui a gente ainda está antes dos 300 milhões, 293 milhões, e também uma queda real na receita do FPM. Podemos passar. Agora vamos ver os números agregados do município, né? Então, dividido aí nesses seis grandes tópicos: as metas fiscais, as receitas correntes de capital, as despesas, os limites de educação e saúde, despesa com pessoal e os limites de dívida e operação de crédito. Pode passar, por favor. Então, primeiro, os dados de receita agregados, né? E aí eu queria pontuar uma matéria que teve especificamente em um dos jornais de hoje, né? Que eu estou doido para me encontrar com a jornalista para ir buscar os 503 milhões que ela falou que nós tivemos de incremento na receita corrente. Na verdade, quando comparados aí os 2.775 com os 2.663, né? A gente tem ali só 111,7 milhões, né? Um incremento de 4% e não de 22%, como foi veiculado. Na próxima transparência, a gente pode ver, receita corrente, na verdade, foi 2.582, está ali, 2.582, 389 na primeira linha, contra 2.535. Isso dá um incremento de 47,3 milhões apenas, e não os 503 que foi veiculado. Embora tenha sido um crescimento positivo, mas se a gente descontar a inflação, isso dá uma queda real nessa arrecadação de receita corrente. A gente queria destacar aí uma queda na receita patrimonial, menos 43,38, e já antecipando possíveis perguntas em relação a isso. Isso se deve nesse momento, apesar do incremento nos juros, né, a falta de credibilidade dos títulos do governo federal fazem com que a avaliação de mercado desses títulos elas sejam abaixo do valor de face dos próprios títulos. A consequência disso é que o regime previdenciário
ele tem que, por lei, aplicar 85% de todo o seu caixa em títulos federais. Isso não dá prejuízo ao fundo ao final da operação, porque a gente tem rendimentos acima da meta, IPCA mais 6% é o mínimo, e eles pagam mais do que isso. Mas a gente é obrigado a colocar no balanço a avaliação do valor de face, não do valor de face, mas do valor de mercado. E como o rating Brasil vem caindo, o valor de mercado desses títulos é menor do que o valor de face. Então isso dá um efeito contábil de queda na arrecadação, mas isso não vai ter prejuízo financeiro, porque o nosso fundo previdenciário vai manter os títulos em carteira e vai resgatar ao final e vai oferir essa receita que está prevista lá de IPCA mais 6% mínimo, né, e tem dado muito mais do que isso. Então é apenas um efeito contábil, mas que não inspira perigos, apesar de assustar menos 43%, como está posto ali. O próximo, por favor. Aqui também receitas de capital. A gente vê claramente ali que a previsão para 2015 para receitas de capital previa 451 milhões de transferências de capital e 1 bilhão de operações de crédito. Dentro desse 1 bilhão estavam, obviamente, não só o ingresso das operações de crédito já contratadas, mas principalmente aqueles 700 e tantos milhões que a gente estava negociando desde novembro de 2013, é importante dizer isso, desde novembro de 2013, presidente, que já demos entrada e cumprimos todos os requisitos legais para pleitear esse empréstimo junto ao governo federal, que por lei se obriga a dar o aval, né, com aprovação no Senado Federal. Infelizmente, desde novembro de 2013 que a gente pena aí sem esse aval e sem sequer ser colocado sob avaliação na COFIEX. Então esse é o destaque que a gente faz, embora a gente tenha crescido em relação aos 82 milhões de execução de operações de crédito, a gente executou 156 milhões, a gente tem aí essa frustração na previsão original, em função principalmente do não aval do nosso empréstimo junto ao Banco Mundial. A gente pode perceber que das receitas intra-orçamentárias, do total de receitas, a gente tem crescido abaixo da inflação. A inflação já está prevista aí em quase 10%. Nesse período, mais de 7% de inflação a gente já conta. E um crescimento aqui nas receitas, exceto as intra-orçamentárias, de apenas 4,2%. Então, a gente vai ter uma queda real nas nossas receitas, no conjunto total de receitas, onde uma inflação nesse período de janeiro a agosto, medido pelo IPCA, já está dando mais de 7%, e o nosso incremento ali está em apenas 4,2%. O próximo. Aqui as despesas, né, não seria diferente. Aqui o principal destaque é também despesa de capital. Se a gente previa uma receita de capital bastante significativa, a gente não consegue executar uma despesa de capital no mesmo montante como a previsão. Então a gente tem uma queda em relação à execução, mas aqui a gente quer destacar que ainda assim, né, apesar dessa queda de menos 17, a gente tem aí 257 milhões de reais em despesas de capital no município do Recife, apesar da crise, apesar de toda a recessão nacional. A gente ainda consegue priorizar e investir 257 milhões de reais. O próximo. E aqui o detalhamento, né, dessas despesas pessoal em cargos. A gente tem ali um crescimento de 18%, juros em cargo da dívida 30%. Né, outras despesas correntes, a gente segurou aí o que é chamado o custeio da máquina e as ações de despesa corrente, está negativo em 0,15. Investimentos, essa queda, né, de 273 para 209. Né. A despesa de capital, a gente viu, ela é composta não só aqueles 257, inclui a amortização da dívida,
mas quando a gente olha só investimento, 209 milhões de reais são só de investimento. Então é um número bastante significativo, apesar de toda a crise nacional, apesar da queda na nossa arrecadação. O próximo. Aqui o cumprimento dos limites constitucionais. Né? O limite constitucional ele é anual. Né? O que a gente vai fazendo, vai apresentando até esse momento como é que nós estamos em relação ao cumprimento desse limite. Então já atingimos aí 23,57% do limite constitucional. Lembrando que o ano passado a gente atingiu para a educação 27% e nesse mesmo período a gente só estava com 22%. Então, muito provavelmente, neste exercício de 2015, a gente vai cumprir mais do que 27% de despesas com educação, né, contra um limite de 25%. Né? Isso já é demonstrado já era demonstrado no primeiro quadrimestre, se confirmando agora no segundo quadrimestre, com execução maior do que o ano anterior para o mesmo período. O próximo, cumprimento da obrigação com a saúde. O cumprimento constitucional com a saúde é de 15%, não é, com a saúde, e nós estamos aí já até agosto com 16,44%. Então 16,44% demonstra uma priorização, no caso do município do Recife, com os gastos com saúde. O ano anterior, o exercício fechado, nós cumprimos 15,92% e já de janeiro a agosto a gente já ultrapassou o limite constitucional, já estamos cumprindo 16,44% de gastos com a educação. O próximo. Aqui a despesa com pessoal. O limite máximo legal é de 54%, o limite prudencial de 51%, e nós estamos cumprindo ali 47,75%. Então estamos também cumprindo o limite de gastos com a educação versus receita corrente líquida. Esse comprometimento da receita corrente líquida também está plenamente atendido aqui pelo município do Recife. Próximo. Aqui os limites de comprometimento com a dívida. Né? Nós temos uma capacidade ali para a dívida consolidada líquida de 120% da receita corrente líquida. E nós comprometemos apenas 13,16%. O Recife é a capital com o menor índice de endividamento do país. Não é? A gente tem aí capitais que ultrapassam inclusive esses 120% e se valem de medidas judiciais para não ter bloqueios de repasses federais, por exemplo. O município do Recife compromete apenas 13,16%. Né? O balanço de 2014 apontava 16,18%, então a gente tem mais do que folga aí nessa capacidade de endividamento. O próximo. O outro limite, que é o limite que olha apenas a operação de crédito, que é a capacidade de pagamento dentro do exercício, a gente tem um limite de 16% e a gente compromete apenas 4,2%. Né? Então também a gente tem aí uma margem bastante folgada para cumprir. A gente não tem nenhuma operação de crédito por antecipação de receita. Historicamente o município do Recife nunca, nos últimos 10 anos, tomou esse tipo de empréstimo. E aí embaixo a gente tem a série histórica com os dados que a gente tem. Ano fechado de 2014, operações de crédito 3,33%, né? E para operação de crédito por antecipação de receita, em nenhum dos anos a gente teve comprometimento, porque essa operação não foi feita. O próximo. Garantias e valores. A gente pode dar como garantia até 22%, mas a gente não tem nenhuma garantia concedida pelo município do Recife. Normalmente o próprio governo federal ele tem induzido
desde a lei de responsabilidade fiscal, a que a garantia ela não seja uma garantia real, seja apenas o desconto direto no repasse do FPM. Então todas as operações de crédito, de dívida e de parcelamentos, elas, na maioria das vezes, principalmente os parcelamentos, eles fazem a Receita Federal com o desconto no próprio repasse do FPM. Então a gente não precisa dar esse tipo de garantia. Então, presidente, a gente encerra aqui a apresentação e lhe devolvo a palavra. Agradeço ao secretário. Eu sou vice-líder do governo e fico contente, fico feliz de saber que esses números, apesar da crise que a gente passa no país, a gente vê que pelo que está demonstrado aqui, de que a gente vai passar bem por ela. Principalmente quando a gente vê aqui que na questão da educação e tanto também na saúde, que a gente vai ficar inclusive um pouco acima, digamos, dos limites constitucionais exigidos. E também quando a gente vê aqui que estamos quase a 10% abaixo do limite legal com relação à questão das despesas de folha. Então eu acho que isso nos deixa bastante tranquilo, secretário. E também, em cima disso, eu queria fazer uma pergunta, antes de passar para o vereador Augusto Carrera. Isso nos deixa a crer, então, que os serviços básicos que a gente precisa na cidade não vão sofrer nenhum processo de descontinuidade. É isso. Principalmente a questão de limpeza, tapa-buraco, a parte lixo, essa coisa que o mínimo que a gente precisa na cidade, eu imagino que com esses números aqui não vai haver nenhuma alteração. Com certeza, não terá nenhuma alteração. O ajuste que foi feito, com todas as medidas que foram apresentadas aqui, algumas já concretizadas e outras em vias de concretização, garantem isso. Além do que, nós não iniciamos novos investimentos, nenhuma obra nova, exatamente sem ter o respaldo e o lastro para realizar cada um desses investimentos. Agradeço ao secretário e passo a palavra então ao vereador Augusto Carrera, secretário dessa casa. Bom dia a todos. Cumprimentar o secretário Ricardo Dantas e inicialmente parabenizar pela apresentação, pela exposição hora feita aqui nessa casa. Mas me resta aqui uma dúvida com relação a esse quadro, duas dúvidas na realidade. Uma com relação à emissão de debêntures da dívida ativa, que a Prefeitura já coloca como uma expectativa na questão do equilíbrio fiscal, expectativa de recuperar em torno de 190 milhões, não só com a emissão de debêntures, mas faz parte do escopo. A minha pergunta vai no sentido de se a Prefeitura tem condições de lançar essas debêntures ainda esse ano, de fazer essa captação ainda esse ano, porque nós já estamos no final de setembro, faltam 3 meses para acabar o exercício financeiro. E voltando à redução da receita, a projeção de redução da receita, se existe alguma expectativa da Prefeitura dessa projeção se alterar daqui para o final do ano, ou para mais ou para menos, e baseado em que, se existe essa expectativa. Como nós apresentamos, vereador Augusto Carreiras, a projeção a gente revê ela mês a mês, e a gente pôde demonstrar ali a projeção do PIB, a projeção das principais receitas, que as expectativas elas mudam para o fechamento do ano. Obviamente que não havendo nenhuma grande mudança na economia nacional, não havendo nenhuma grande sinalização no cenário que hoje está bastante interligado entre o cenário econômico versus o cenário político, O cenário político ele influencia diretamente a economia na medida que ele dá ou não segurança sobre o futuro, e a segurança sobre o futuro é o que faz o empresário, o setor privado, decidir se ele vai investir ou se ele não vai investir, e isso contamina toda a cadeia produtiva de um estado, de um município e do próprio país, positivamente ou negativamente. No nosso caso, a gente viu que as projeções decrescentes de PIB e das receitas nos demonstram que esse cenário tem influenciado negativamente essa percepção de futuro, essa segurança no futuro do país. A gente
não tem nenhuma grande expectativa de mudança nesse cenário. Estamos falando de 3 meses, então no curto prazo a gente não tem nenhuma expectativa de mudança desse cenário no curto prazo. Qualquer medida que esteja sendo tomada hoje, ela vai, na melhor das hipóteses, repercutir aí na arrecadação ou no investimento do próximo exercício de 2016, a exceção de medidas como o vereador comentou, debêntures, né? A gente ainda trabalha com a possibilidade do ingresso das debêntures ainda esse ano, em dezembro desse ano, melhor dizendo. A gente está em vias de publicar o edital, estamos finalizando a constituição da empresa que já tem autorização dessa casa para ser criada, mas a gente está formalizando, tirando CNPJ, constituindo diretoria, estamos nesse trâmite mais burocrático, mas em paralelo a gente já vem construindo o edital que vai contratar a empresa para fazer a estruturação e o lançamento desses papéis. Então a gente ainda trabalha com esse prazo de colocar recursos no cofre do município em dezembro desse ano. Mais alguma consideração, secretário? Não, presidente. Da minha com relação à questão dos empréstimos, ainda há uma esperançazinha, não? Ainda tem chance da gente ter a benevolência da presidente nesse sentido? Chance sempre tem, né? Vai ter uma reunião hoje, né, parece? Isso. A gente tem usado aí todo o nosso arsenal de políticos do nosso estado que vão fazer aí a gestão lá em Brasília para que a gente coloque em pauta esse nosso pleito, e a gente não tem dúvida de que em sendo colocado em pauta ele será aprovado, não é? O que muito provavelmente não ocorrerá, mesmo ele sendo aprovado esse ano, o recurso não ingressa mais esse ano, porque depois dessa aprovação ainda tem uma série de trâmites burocráticos, inclusive a ida ao próprio Senado Federal, para que haja esse aval, que quem dá o aval efetivamente é o Senado. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, eles cumprem o rito de avaliar os requisitos técnicos que estão na resolução, que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas quem dá ou não o aval é o Senado Federal. E a gente ainda, depois dessa reunião, ainda tem que cumprir todo esse trâmite. Então, muito provavelmente esse ano, mesmo sendo aprovado, a gente não vê mais recurso aí desse empréstimo com o Banco Mundial. Eu agradeço a presença de todos, inclusive de alguns assessores de vereadores que estão presentes. Agradeço também a presença da imprensa, dos funcionários que nos ajudaram. Agradeço ao secretário e, portanto, está encerrada essa reunião.